De volta, continuando o nosso programa nesta terça-feira, conversando com o vereador Francisco Carlos. Participa, daqui a pouco a gente vai começar a ler a sua participação que está chegando aqui através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Então, ainda dá tempo de você mandar. Carol, a gente está recebendo aqui algumas mensagens justamente pedindo informações sobre a agenda do ex-presidente Lula. Ele continua aqui no estado do Rio Grande do Norte, após jantar ontem à noite, né, após a sua recepção com dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Nesta terça-feira, ao lado da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, o primeiro compromisso foi no gabinete da governadora Fátima Bezerra. Lula se reuniu também com o empresariado durante a tarde. Entre as conversas, propostas para o futuro do Brasil e do Rio Grande do Norte. Lula dialogou com os representantes potiguares sobre as necessidades de Natal e do Estado. No começo da noite desta terça, a liderança do PT se reuniu com movimentos sociais, estudantes e culturais. Ainda está acontecendo este encontro. Em conversa com correligionários, Lula fez um discurso de defesa da soberania nacional. Ele disse que não é possível ver hoje acontecendo no Brasil a CIA visitando o presidente da República. Pois não, Carol. A CIA visitando o presidente da República. Essas são palavras dele, entre aspas, né? A CIA visitando os militares, general brasileiro aceitando ser subcomandante da 4ª Frota Americana no Atlântico. Veja mais o que disse o ex-presidente Lula. Ao completar 67 anos da morte de Getúlio Vargas, é que estão destruindo não só a biografia do Getúlio, como estão destruindo tudo que foi dado a esse trabalhador. Desde o salário mínimo de 1939, a CLT de 1943, o direito às férias, ou seja, direito de 60 anos tirado da classe trabalhadora. Hoje o trabalhador, que às vezes pensa que é microempreendedor, ele quase voltou a ser escravo, porque não tem mais férias, não tem mais 13º salário. Ele se machucar, não tem auxílio, de saúde, não tem seguro. Dizendo o seguinte, não há possibilidade de um país crescer e ser forte se não tiver soberania. Soberania significa um país ter condições de tomar conta da sua fronteira seca, marítima, do nosso espaço aéreo, das suas florestas, das suas riquezas minerais, do solo e do subsolo. Significa ter coragem de tomar conta do nosso povo, significa ter coragem de defender a educação, defender a tecnologia. A gente não quer brigar com ninguém, a gente não quer contencioso, mas a gente quer ter o direito de definir que a gente quer respirar sem pedir licença a ninguém. Pois é, e parte do discurso, como vocês viram aí, tinha inclusive uma identificação. Esse vídeo foi publicado pela assessoria de imprensa do senador Jean Paul Prates nas redes sociais. Vocês tiveram que prestar um pouquinho mais de atenção para poder entender o áudio, não foi feito com o microfone ali, né? Foi através de celular, então... mas ele falando ali da questão dos trabalhadores, dos direitos que já foram perdidos dos trabalhadores. Ele chega a falar ali em escravização, naquele discurso realmente, que é um discurso muito próprio da esquerda, e inclusive falou sobre a questão aí da soberania também e falou sobre as liberdades do povo brasileiro. Ele fala sobre recuperar, redemocratizar o país. Tem todo aquele tom político, obviamente, eleitoral, esse discurso, apesar de ser ali fechado com correligionários. Por falar em agenda fechada, né? Algumas pessoas questionando se Lula não ia ver o povo, a população. Essa agenda, de acordo com textos, informações que foram publicadas pela assessoria de imprensa do ex-presidente Lula, faz parte de uma agenda fechada realmente para reuniões fechadas. Não, segundo eles, não é o momento de encontrar o público, até por conta das recomendações sanitárias, das recomendações por causa da pandemia do coronavírus. Ali na saída da governadoria, hoje pela manhã, circulam nas redes sociais algumas imagens da população tentando falar com ele, mas ele não parou, cumprimentou de longe, não parou, não conversou, não permaneceu ali na aglomeração com a sua militância.
Inclusive, circula também nas redes sociais, discussões entre apoiadores do ex-presidente Lula e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que aconteceram ali em Natal, na área externa da governadoria. Esperado, né? É esperado, sim, Carol. A gente tem acompanhado e ouvido muito, inclusive a deputada Isolda participou hoje da Rádio 95 falando sobre esta agenda do presidente, afirmando que, apesar das conversas com líderes de outros partidos, não existe ainda definições sobre alianças para as eleições de 2022. Mas a gente sabe, Carol Ribeiro, que estas conversas elas poderão sim refletir no pleito do próximo ano. Conversas que, inclusive, acontecem ainda hoje com o Garibaldi e o Walter Alves, né? O Walter, presidente do MDB, também com Rafael Mota, que é presidente do PSB aqui no estado do Rio Grande do Norte. E as críticas que são feitas por adversários, como o próprio Ciro Gomes, é de que, apesar do presidente visitar, passear por alguns dos estados, não apresenta projetos que tragam benefícios à população do Brasil em caso de ele vir realmente a ser candidato à presidência da República. Amanhã, ainda nesta agenda política, o ex-presidente Lula tem reunião com governadores do Nordeste, Carol. Exatamente, a reunião do Consórcio Nordeste, que vai acontecer logo depois, durante a manhã, logo depois uma coletiva, e aí o presidente deixa o Rio Grande do Norte nessa agenda aí pelos estados nordestinos. Essa agenda de hoje, ela realmente, eu creio que eleitoralmente é o evento mais importante dessa visita do presidente Lula aqui ao Rio Grande do Norte. Inclusive, a liderança nacional do MDB também deverá participar desse jantar, em que vai ser discutida, sim, essa aliança política no plano estadual para as eleições do ano que vem. Como é que o PT e o MDB deverão se aliar nestas eleições aí, tendo como chapa ali a reeleição de fato o nome do MDB ao lado. Então vamos esperar para ver o que é que acontece aí, se a gente consegue alguma informação de bastidor para trazer para vocês. Vamos continuar a nossa conversa com o vereador Francisco Carlos. Antes de passar aqui para a sua participação, queria checar, vamos ouvir, nesses primeiros 8 meses, qual é a avaliação que o senhor faz da gestão Alisson Bezerra? Primeiramente, deve ser uma avaliação ainda parcimoniosa, prudente, não é? 8 meses é tempo suficiente para que muitas coisas possam ser feitas, mas é pouco tempo para que outras sejam feitas. Então, encontrar esse equilíbrio exige uma capacidade de discernimento, né? Claro, prudência, como eu disse. Acho que nesses últimos 8 meses, a gestão pública municipal tocou obras exclusivamente com recursos de projetos que herdou da gestão anterior. Todas as obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Mossoró hoje, ou são obras do financiamento de infraestrutura e saneamento, o FINISA, deixado por Rosalba Ciarline, ou são obras de emendas do deputado Beto Rosado. Tenho, inclusive, cobrado que as placas de obras da Prefeitura de Mossoró indiquem corretamente as fontes dos recursos, porque isso é uma exigência legal. Mas aí a Prefeitura parece que, ao invés de consertar as placas, não está botando placa nenhuma. Eu vou até, inclusive, confirmar se isso de fato está acontecendo. Acho que a Prefeitura de Mossoró, isso é do ponto de vista do investimento, precisa se mobilizar, porque daí a pouco acaba os recursos do FINISA, recursos 30 ou 45 milhões de emendas do deputado Beto Rosado também vão se exaurir, precisa procurar outras formas de viabilizar. O relacionamento com o funcionalismo público ainda está um pouco dúbio, não é? Inclusive, temos aí muitas denúncias de perseguição política na Prefeitura Municipal de Mossoró. Isso é algo preocupante, muito preocupante mesmo. Está exigindo, inclusive, do sindicato uma campanha contra o assédio moral, e os próprios servidores já se pronunciando a respeito disso. Na área de saúde, nós temos os problemas de sempre, mas temos outros que poderíamos ter avançado na solução, como é o caso do Hospital Psiquiátrico de Mossoró. A Prefeitura anunciou que havia solucionado a questão da assistência em nível hospitalar em nossa cidade. Não é verdade. Eu visitei o antigo Hospital São Camilo de Leles, hoje o Hospital Milton Marques de Medeiros, ainda está funcionando nas antigas instalações a lavanderia,
a cozinha, o necrotério, parte do arquivo. Então, e o hospital novo? Não era para ter já essas coisas? Inclusive, quando foi feita essa inauguração, eu fiz esse registro. Utilizei, inclusive, uma expressão muito forte, né? Que recebeu uma reação muito forte também dos correligionários do prefeito Alisson Bezerra. Eu disse que aquilo era um improviso, utilizei o termo gambiarra. Eu estava certo. Eu estava certo. A Prefeitura de Mossoró tem R$3.750.000 para a construção de um novo hospital psiquiátrico em Mossoró e tem recursos para isso, pelo Finisa. E tem um projeto arquitetônico para isso. A gente precisa ter um hospital no nível da necessidade que o moçoroense precisa. Então, na área de educação, temos também muitas demandas na área de educação. Então, assim, há muito o que ser discutido. Parte dessas discussões, como eu disse, já é tempo suficiente para terem sido, pelo menos, encaminhadas. Outras, a gente precisa ter parcimônia. São 8 meses de gestão, tem 3 anos e 4 meses ainda pela frente para que a gente possa fazer uma avaliação completa. Nós temos aqui o Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. Ele diz: eu quero lembrar que na gestão Fafá Rosado existia esse programa para a construção de banheiros. Não sei se ainda tem. Pergunte ao vereador. De fato, né, a construção de banheiros, a construção de unidades habitacionais fora do programa Minha Casa Minha Vida, né, muitas comunidades rurais receberam também nos bairros de Mossoró a construção de pequenas unidades habitacionais. Esses programas depois foram deixando de serem realizados em nome desse programa maior, que é o Minha Casa Minha Vida, que, no meu entendimento, cumpre um outro objetivo, não cumpre esse que estava sendo falado agora há pouco pelo vereador Zé Peixeiro. Vereador, recentemente chegou à Câmara de Mossoró e foi aprovada do dia para a noite a reforma administrativa aqui do município. Naquele momento, né, pouco se discutiu sobre o projeto. E agora, já passado algum tempo, o senhor, lendo o projeto, observou algum fato, alguma questão que precisa ainda de explicações? A lei toda precisava de explicações, né? O Executivo Municipal precisava ter explicado a reforma para evitar interpretações equivocadas, inclusive da minha parte, né? Porque não sou dono da verdade, né? Eu precisava de esclarecimentos, pelo Executivo ou pela própria Câmara. E aí o Executivo não explicou, a Câmara não deixou o debate fluir. Aprovou o projeto em 8 dias, contrariando, inclusive, o regimento interno da Casa. E hoje a gente observa que tem muitos pontos a serem observados, não é? A maior parte dos cargos que foram criados pela lei da reforma são cargos de nível médio. Aí eu pergunto, esses cargos de nível médio estão liberados para ocupar as direções de escolas, as unidades de desenvolvimento social, as unidades da educação, da área de saúde? A Prefeitura hoje, a gente não tem um organograma formalizado que tinha nas leis de reforma anterior. Se você quiser saber a estrutura da Prefeitura, você tinha lá o organograma. A lei não trouxe esse organograma. A lei trouxe algo que precisava ser explicado, que é aquilo que a gente poderia chamar de um jabuti dentro da lei, que é o fato de ter listado um custo com os cargos comissionados, anunciado para a cidade de Mossoró, que estava reduzindo as despesas com cargos comissionados e funções gratificadas, mas num outro artigo, fora desse quadro, colocou a possibilidade de conceder gratificações de 60% para os servidores efetivos. E qual é o custo disso? Não está lá no quadro. Agora, se eu estiver equivocado nessa interpretação, quem teria que ter explicado era a Prefeitura, né? Esclarecido isso para toda a sociedade. A lei já deveria ter sido sancionada após a aprovação da Câmara? Sim, eu acredito que sim, não é? Eu, por sinal, nem sei se já foi sancionado, já deveria ter sido. Até a última sexta-feira não tinha. A Prefeitura tem 15 dias, né, para sancionar. A gente tem aqui a pergunta do Giorgio. Ele diz: existe uma lei de espaços ociosos para implantação de hortas, para divulgar alimentação saudável. Eu gostaria de perguntar o que é preciso fazer para pôr esta lei em prática. Essa lei de hortas e pomares é uma lei da autoria do nosso mandato, não é? Para justamente utilizar os espaços públicos ociosos, né? Para dar a ele um fim social mais apropriado. Mas é outra dessas leis que foram criadas, discutidas, existe, mas não é cumprido. Como também uma lei que nós temos do cuidador do idoso. Como seria importante nós termos um cadastro dos idosos na cidade de Mossoró. Nós passamos agora por um período de pandemia e nós não tínhamos um cadastro do idoso, né? Então,
Assim, são muitas coisas que a Câmara já se pronunciou, já atuou, a solução já podia ter sido encaminhada, mas não foi feita. Nós temos aqui a participação do Silvio, do Santa Delmira. Ele diz, por que se está gastando tanto em praças, estão esquecendo as ruas esburacadas, 2 milhões de reais só em reforma. Ele está trazendo aqui esse dado, viu? E pergunta quanto custou a obra da Lagoa do Bispo. O senhor sabe informar? Não, eu não sei quanto custou a obra da Lagoa do Bispo. Há uma quantidade bastante substantiva de recursos, de fato, para a pavimentação asfáltica, paralelepípedo. A cidade precisa desses investimentos. Muitos bairros não têm calçamento ainda. Há, do deputado Beto Rosado, emendas para calçar ou asfaltar 94 ruas na cidade de Mossoró e do Finisa também. A parte desses recursos também estão sendo destinados para a reforma e restauração de cerca de 20 praças em Mossoró, inclusive o corredor cultural. Mas há também recursos para reforma e restaurações de escolas, de unidades básicas de saúde, né? E de uma série de outras obras de infraestrutura necessárias e importantes para o desenvolvimento da cidade de Mossoró. E de sorte que, da parte de pavimentação asfáltica paralelepípedo, a cidade, de fato, precisa desses investimentos. Mandar um alô para o João da UPA do BH, mandar um alô também aqui para a Fátima. Ela está falando que está difícil, está sofrendo perseguição, tomando remédio controlado. Agradece ao vereador por representá-la. Vereador Francisco Carlos, muito obrigada pela presença. Agradeço pelo convite, Carol, Vonúvel, a todos os telespectadores. Nós esperamos, pedimos apoio e sugestões para a condução de um mandato responsável, coerente, equilibrado na Câmara Municipal de Mossoró para que a gente possa, como oposição, contribuir para a melhoria dos serviços em nossa cidade. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Tenha uma ótima noite, obrigada pela audiência e até amanhã.